O coração de Samnan apertou. Moni havia lhe dito que estava no vilarejo, mas a localização na história não fazia sentido. Por que ela estaria em uma pousada tão longe de casa? Suas suspeitas começaram a crescer, e ele não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava muito errado. Bem-vindo de volta ao canal, pessoal! Hoje, temos uma história real e assustadora que vai te deixar sem palavras. Essa vem direto de Sihanoukville, no Camboja. É uma trama cheia de reviravoltas, e, sério, você vai querer ficar até o final para entender tudo. Então, o que aconteceu de fato nesse caso? Vamos dar uma olhada mais profunda e te contar todos os detalhes. Antes de começar, não se esqueça de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Agora, bora lá para a história. Tem um cara chamado Samnan que trabalha numa empresa de tecnologia em Sihanoukville, no Camboja. Para quem não conhece, Sihanoukville é uma cidade litorânea super conhecida pelas suas praias lindas e é um dos principais polos econômicos do país. Samnan nasceu em 1991, é um cara calmo e super gente boa. Em 2018, ele conheceu e começou a namorar uma garota chamada Moni, que trabalhava como vendedora de cosméticos. Eles se deram super bem, e em outubro do mesmo ano, estavam casados. À primeira vista, eles pareciam um casal dos sonhos. Samnan era responsável, independente e carinhoso, enquanto Moni, com seu charme e aquele jeitinho doce, sempre sabia como manter o foco do marido. Eles alugaram uma casa simples nos arredores da cidade e começaram a vida a dois. Mas, como mencionei antes, Moni tinha um lado bem mimado. Mesmo depois de casada, ela tinha várias exigências, tipo pedir para o marido comprar um carro para ela, trocar o celular por um modelo mais novo, ou levá-la para viagens internacionais. Como ela já estava acostumada a conseguir o que queria quando vendia cosméticos, não era difícil para ela alcançar seus objetivos. Samnan até fazia o possível, mas em algumas situações precisava dizer não, principalmente quando o dinheiro estava apertado. Por exemplo, quando eles viajaram para Malásia e Singapura na lua de mel, Moni estava super feliz. Mas quando o marido não podia atender a alguns dos pedidos dela, tipo comprar itens caros, a coisa ficou feia. Teve uma vez que ela até foi para a casa dos pais em Prey Nob por uma semana. Samnan teve que ir lá pedir desculpas e prometer que faria o possível para agradá-la mais, até aceitando a ideia de assinar para ela ir a uma clínica de estética e a uma academia de ginástica em Sihanoukville, na esperança de que isso a deixasse mais tranquila. E assim foi. Em janeiro de 2019, Moni começou a frequentar regularmente a clínica de estética no centro da cidade e também entrou para a academia. O salário de Samnan era bom, mas não dava para bancar tudo. Como Moni não estava trabalhando, a maior parte da renda vinha só de Samnan, mas ela não parecia se importar com isso. Ela continuava com seus tratamentos de beleza e as mensalidades da academia, tudo na clínica do Dr. Vuta. O Dr. Vuta, de 29 anos, era casado com Lida, uma consultora de saúde, e, apesar de serem um casal bem ocupado com as carreiras, não tinham filhos. Ele era o responsável pelos tratamentos de Moni, e logo os dois começaram a trocar mensagens, até passaram a se falar pelo WhatsApp com bastante frequência. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Mas Moni não parou por aí. Ela também se matriculou em uma academia e contratou um personal trainer. E adivinha quem ela escolheu? Sambat. Ele era bonito, charmoso e, apesar de ser casado, sua esposa morava no vilarejo para cuidar dos pais e dos filhos pequenos. Sambat morava em um quartinho perto da academia e logo se deu bem com Moni. Ele era super sociável e, depois de algumas sessões, Moni pediu o número de WhatsApp dele para tirar dúvidas sobre os treinos. No começo, Samnan nem se preocupou muito com isso. Ele ainda dava uma olhada no celular de Moni de vez em quando, mas não viu nada demais nas mensagens. Eram só conversas normais, entre Moni, o médico e o personal trainer. Tudo muito inocente, né? Claro que, de vez em quando, ele sentia um ciúmezinho quando Moni ficava viciada no celular, mas ele deixava passar, achando que ela só estava pedindo dicas sobre cuidados com a pele ou treinamentos físicos. Afinal, Moni já era linda aos olhos dele, pele impecável, corpo magro e perfeito,
sem nenhuma ruga ou mancha. Ele achava que ela tinha tudo o que poderia querer, mas, é claro, ela sempre queria mais. Seja para fazer tratamentos de beleza, clarear a pele ou até tonificar o corpo de maneiras específicas, Samnan simplesmente concordava, para evitar o famoso drama de sempre. Então, em fevereiro de 2019, algo inesperado aconteceu na clínica da doutora Vuta. Uma cena chamou a atenção de todo mundo. Um cara chamado Buna perdeu a cabeça e atacou o Dr. Vuta, suspeitando que sua esposa, Sofiap, estava tendo um caso com ele. O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais. E Samnan viu tudo. Como era de se esperar, ele foi direto perguntar para Moni se ela sabia de alguma coisa, já que o Dr. Vuta também era o médico dela. Moni, com aquele jeitinho de sempre, explicou que a doutora Vuta tinha conversado com a mãe de Sofiap para esclarecer tudo, e ela mesma foi bem tranquila ao dizer: "Eu a conheço, já vi ela na clínica várias vezes. Não é nada demais." Samna, querendo evitar confusão, apenas avisou a esposa para tomar cuidado com a médica. Mas, claro, a dúvida começou a crescer dentro dele. As semanas seguintes pareceram mais calmas. Como de costume, Samna levou Moni de volta para mais um tratamento na clínica. Mas dessa vez, ele decidiu que não ia ficar esperando lá dentro. Preferiu esperar no estacionamento enquanto Moni entrava para sua consulta. E foi aí que ele encontrou o tal do Sr. Buna, o cara que tinha atacado o Dr. Vuta. "Ah, oi. Eu lembro de você da clínica", disse o Sr. Buna, se aproximando. "Só estou te avisando, cara. Se a sua esposa começar a ser maltratada também, toma cuidado." Samna, surpreso, mas tentando manter a educação, respondeu: "Ah, sim, eu lembro de você agora. Espero que esteja tudo bem com você." Mas o Sr. Buna não parecia ter terminado. "Eu só tô te avisando. Eu também confiava na minha esposa, mas o dinheiro, isso diz tudo." Samnan sorriu sem jeito e se afastou, mas aquelas palavras ficaram na cabeça dele. Mesmo assim, ele tentou se convencer de que estava tudo bem. Ele confiava em Moni e não via nada de estranho. Enquanto isso, Moni seguia com sua rotina de treinos na academia, se encontrando com o personal trainer, Sambat, algumas vezes por semana. Tudo estava aparentemente normal, até que, no dia 5 de março de 2019, Moni pediu permissão para visitar a família dela no vilarejo por alguns dias. Como ela já tinha mencionado antes, Samna não pensou duas vezes e autorizou. Ele não queria contrariá-la e achou que era só uma visita familiar, então não viu problema nenhum. O que Samna não pediu foi uma prova do evento. Ele confiava em Moni, e ela ainda fez uma chamada de vídeo com ele naquela noite antes de dormir, o que fez ele se sentir tranquilo, achando que tudo estava bem. Mas no dia seguinte, enquanto Moni ainda estava no vilarejo, Samnan decidiu dar uma olhadinha nas redes sociais dela, só por curiosidade. Ele pensou que não faria mal. Foi então que ele viu algo que fez seu coração disparar. Samnan clicou no perfil da doutora Vuta e, para sua surpresa, viu uma história publicada pela médica. Na foto, tinha uma sala que parecia exatamente com a que Moni estava na chamada de vídeo na noite anterior. E, para piorar ainda mais, o local marcado na foto não era no vilarejo de Moni, era em uma pousada nos arredores de Sihanoukville. O coração de Samnan apertou. Moni havia lhe dito que estava no vilarejo, mas a localização na história não fazia sentido. Por que ela estaria em uma pousada tão longe de casa? Suas suspeitas começaram a crescer, e ele não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava muito errado. Foi aí que ele realmente começou a se perguntar se Moni não estava se encontrando com o Dr. Vuta, talvez para uma consulta extra. Isso explicaria por que os dois estavam no mesmo lugar. Mas Moni havia dito que estava indo para um evento familiar no vilarejo dela, e algo nisso não parecia se encaixar. Samnan tentou ligar para ela várias vezes, mas o celular dela estava desligado. Mandou mensagens, mas não obteve resposta. Nesse ponto, ele já estava desconfortável demais e decidiu ir à clínica do Dr. Vuta. Chegando lá, a equipe informou que o médico estava fora da cidade, de férias, e só retornaria na semana seguinte. Eles ofereceram um substituto, mas isso não acalmou as preocupações de Samna. Pelo contrário, só fez com que ele ficasse mais convencido de que Moni estava, de fato, com o médico.
Ele até pediu o número pessoal do Dr. Vuta, mas a equipe se recusou a lidar. Com a esposa fora de alcance, Samnan tentou ligar para a pousada onde ele achava que Moni poderia estar hospedada, mas não obtivera resposta. Pensou até em ir até lá pessoalmente, mas seu chefe não deixou ele tirar o dia de folga, alegando prazos apertados. Então ele seguiu o trabalho, tentando se distrair, mas aquela sensação incômoda de que algo estava errado não saía da sua cabeça. No domingo, Moni ainda não tinha voltado, e o telefone dela continuava desligado. Samnan ficou ainda mais ansioso e tentou ligar para os sogros, para ver se ela tinha ido até a casa deles. Mas eles disseram que não havia sinal dela por lá. Agora ele realmente começou a entrar em pânico. No dia 11 de março de 2019, à tarde, Samnan voltou à clínica do Dr. Vuta. Esperava finalmente conseguir algumas respostas, mas a equipe disse que o médico já tinha saído e sugeriu que ele retornasse no dia seguinte. Confuso e frustrado, Samnan não entendia para onde Moni tinha ido, se o Dr. Vuta estava na pousada. Já desesperado, Samnan foi para casa e passou a procurar o endereço do Dr. Vuta online, mas não encontrou nada. Sua única opção seria registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Moni, caso ela não voltasse até o meio-dia do dia seguinte. Ele temia o pior, que algo terrível tivesse acontecido com ela, quem sabe até nas mãos do Dr. Vuta. Mas tudo o que ele podia fazer era esperar e rezar para que as coisas não estivessem tão ruins quanto ele temia. Na manhã do dia 13 de março de 2019, por volta das 8 horas, Samnan foi acordado por uma batida forte na porta, seguida de uma campainha que não parava de tocar. Ele se levantou, ainda grogue, e abriu a porta, sendo recebido por vários policiais. Eles tinham notícias trágicas. Disseram que Moni havia sido encontrada sem vida na praia, por volta das 3 horas da manhã. Samnan desmaiou, tomado por uma dor profunda e um grito de agonia. Seu maior medo se tornará realidade. Ele imediatamente mencionou o nome do Dr. Vuta, acreditando que o médico tinha algo a ver com o que aconteceu. Mas a polícia o informou que o verdadeiro autor do crime já havia sido preso, Lida, a esposa do médico, que se entregou após o incidente. Com o avanço da investigação, as suspeitas de Samnan foram confirmadas. Sua esposa, Moni, realmente havia se envolvido com o Dr. Vuta meses antes da tragédia. Eles se encontravam às escondidas enquanto Samnan estava no trabalho. Moni até tinha uma conta secreta no WhatsApp, usada só para se comunicar com o médico. Essa conta ficava guardada em uma segunda área do celular, um recurso do Android que permite esconder mensagens e aplicativos de olhares curiosos. O plano para ficar na pousada já estava em andamento há algum tempo, tudo sob o pretexto de um evento familiar no vilarejo. O problema é que Moni ficou preocupada de que Samnan suspeitasse e a seguisse. Por isso, o Dr. Vuta disse à esposa dele, Lida, que tinha um evento fora da cidade, mas Lida já desconfiava do comportamento do marido, principalmente depois do confronto com o Sr. Buna, que havia revelado o caso dele com a esposa de outro paciente. No dia em que Moni desapareceu, Lida decidiu seguir o marido até a pousada, desconfiando que ele fosse se encontrar com Moni lá. Quando chegaram, a situação virou um confronto entre os três. No calor da briga, Lida jogou o celular de Moni contra a parede, quebrando-o. O Dr. Vuta, tentando manter a calma, pediu para Moni ir embora e voltar para Cianoville. Ele arrumou um hotel próximo à sua clínica para ela ficar, temendo que sua esposa contasse tudo a Samnan. Assim, enquanto Samnan procurava desesperadamente, Moni se escondia em um hotel perto do porto, esperando que a situação se acalmasse. Lida não sabia onde Moni estava hospedada, mas depois de algum tempo, começou a se perguntar se a esposa de seu marido estava de fato com ele. Ela pensou em contar tudo a Samnan, mas com o Dr. Vuta evitando voltar para casa e ficando em um hotel com Moni, Lida não sabia qual deles estava lá. Então, em 13 de março de 2019, enquanto dirigia, ela viu o carro do Dr. Vuta estacionado perto da praia. Imediatamente, foi investigar e viu Moni no carro com ele. Furiosa, Lida foi até lá e confrontou os dois. O médico, com medo da segurança dele, já que Lida estava com um objeto cortante, fugiu, deixando Moni sozinha. Incapaz de se defender, Moni foi atacada por Lida. Infelizmente, Moni não resistiu ao ataque e faleceu, com apenas 28 anos. Lida, desesperada e reconhecendo o que havia feito,
se entregou à polícia alguns dias depois. O julgamento no Tribunal Superior de Sihanoukville estava repleto de pessoas. Samna, com o coração partido e cheio de raiva, tentava lidar com a dor da morte de sua esposa. Inicialmente, ele não acreditou na versão de Lida sobre o que aconteceu, mas quando foram apresentadas provas dos áudios e das conversas no WhatsApp no celular secreto de Moni, ficou claro que ela estava escondendo muita coisa dele. Moni havia mentido, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, veio à tona. Durante o julgamento, a senhora Sofiap e seu marido também testemunharam sobre o comportamento inapropriado do Dr. Vuta, com Sofiap revelando que o médico havia flertado com ela por meses, prometendo dinheiro em troca de se submeter às suas investidas. Sofiap expressou seu arrependimento e pediu ao tribunal que o médico fosse punido também. Mas a história não parou por aí. Poucos dias depois, 5 outras mulheres, todas ex-pacientes do Dr. Vuta, apareceram para contar suas histórias. Muitas haviam sido vítimas de comportamentos inadequados na clínica do médico, mas apenas uma mulher, Fala, teve coragem de testemunhar no tribunal. Ela contou os detalhes assustadores. No começo, tudo era consensual, mas com o tempo, o médico começou a me ameaçar. Seus pedidos foram além do normal e ele queria coisas com as quais eu não me sentia confortável. Ele preferia que tudo acontecesse às escondidas, o que me deixava desconfortável, e eu sabia que precisava acabar com isso. Fala também contou a Lida sobre o comportamento do médico, mas Lida a expulsou de casa, furiosa. Sentindo-se humilhada e com medo, Fala preferiu ficar em silêncio e se afastar de tudo. O comportamento de Moni, no entanto, não ficou restrito ao que já havia sido descoberto. À medida que a investigação avançava, uma amiga de Moni, que fazia academia com ela, apareceu para revelar mais um segredo. Ela contou que Moni havia se envolvido com seu treinador, um cara chamado Sambat. O treinador foi chamado para ser interrogado, e, depois de ser pressionado com a ameaça de uma punição severa, acabou confessando tudo aos investigadores. Sambat admitiu que havia cedido às exigências de Moni após as sessões de ginástica. No começo, ele sentiu pena dela, já que Moni sempre falava sobre como o marido não a tratava com carinho. Mas as coisas tomaram um rumo diferente quando, em sua sala de treinamento, os dois se envolveram em 3 ocasiões. Sambat, embora se sentisse culpado, não conseguiu resistir à pressão de Moni, que o pressionava por mais. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Moni gravou secretamente os encontros e ameaçou enviar os vídeos para a esposa de Sambat. Assustado, Sambat cedeu às exigências dela, mantendo o relacionamento pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, com medo de que os vídeos fossem divulgados. No entanto, ele sempre insistiu que não tinha nada a ver com a morte de Moni na praia. O julgamento continuou e, no dia 2 de novembro de 2019, o tribunal finalmente deu o veredicto. Lida, esposa do Dr. Vuta, recebeu uma sentença mais branda devido às ações que tomou para proteger a honra de sua família. Ela foi considerada culpada pela morte de Moni e condenada a 8 anos de prisão. Os pais de Moni ficaram revoltados e pressionaram Samna a recorrer da sentença, alegando que era muito leve, considerando que a vida de sua filha havia sido tirada. Mas, apesar de toda a dor, Samna não conseguiu seguir em frente com o apelo. Ele sabia que as ações de sua esposa tinham sido horríveis, e o caso com o médico, junto com a traição envolvendo o treinador, já tinham ultrapassado todos os limites. O que mais o irritava era a mentira de Moni, dizendo que o marido nunca a havia tocado. No entanto, por mais difícil que fosse, Samna não conseguiu buscar uma punição maior para Lida. De algum jeito, ele sentia que, em meio a tudo aquilo, Lida também era uma vítima. Em dezembro de 2020, o Dr. Vuta foi condenado a 1 ano de prisão pelos crimes que cometeu, incluindo má conduta e ameaças a várias de suas pacientes. O médico recorreu da sentença em fevereiro de 2020, mas, após um novo julgamento, sua pena foi aumentada em 3 meses, totalizando 15 meses de prisão. Enquanto isso, Lida pediu o divórcio enquanto ela e o marido ainda estavam detidos. Eles se separaram oficialmente no final de março de 2020. Quanto a Sambat, ele foi condenado a 2 meses de prisão por seu envolvimento com Moni e pela conduta inadequada que se seguiu. Que lições podemos aprender com essa história?